A Canção de Aquiles. Autora: Madeline Miller. Capítulo 3. Eu estava de pé, no campo, com os dados na mão. Um presente. Não de meu pai, que jamais pensaria em tal coisa. Nem de minha mãe, que às vezes me ignorava. Não conseguia lembrar-me de quem os recebera. De um rei visitante? De um nobre em busca de favores? Eram de marfim com incrustações de ônix, suaves ao toque do meu polegar. Estávamos no fim do verão, e eu suava depois de ter corrido do palácio até ali. Logo depois dos jogos, um homem viera treinar-me em todas as modalidades atléticas: pugilismo, lança e espada, arco, disco. Porém, eu havia conseguido fugir dele e agora sentia toda a leveza da solidão. Era a primeira vez que ficava sozinho nas últimas semanas. Então o menino apareceu. Chamava-se Clisônimo e era filho de um nobre que sempre nos visitava no palácio. Mais velho, maior e desagradavelmente corpulento. Viu logo os dados em minha palma. Lançou-me um olhar de soslaio e estendeu a mão. Deixe-me vê-los. Não. Eu não queria que seus dedos grossos e sujos tocassem os dados. E eu era o príncipe, embora fosse pequeno. Não teria sequer esse direito? Porém, aqueles filhos de nobres costumavam fazer comigo o que lhes dava na cabeça, sabendo muito bem que meu pai não interferiria. Vou ficar com eles. Não lhe ocorreu sequer me ameaçar. Odiei-o por isso. Então eu não era digno nem mesmo de uma ameaça? Não. O menino deu um passo à frente. Vamos, eu os quero. São meus. Arreganhei os dentes como os cães que disputavam as migalhas de nossa mesa. Ele quis me arrancar os dados, mas eu o empurrei. Ele cambaleou, para minha grande satisfação. Não tiraria o que era meu. Ei! Estava furioso. Eu era pequeno e achavam-me estúpido. Se ele recuasse agora, seria uma desonra. Avançou sobre mim, a face rubra. Sem querer, dei um passo para trás. Ele sorriu. Covarde. Não sou covarde. Gritei, sentindo a pele arder. Seu pai acha que é. Ele parecia saborear as palavras. Ouviu dizer isso ao meu pai. É mentira. Mas eu sabia que não era. O menino se aproximou ainda mais e ergueu o punho. Está me chamando de mentiroso? Não duvidei de que fosse me golpear. Queria apenas um pretexto. Eu bem imaginava o tom em que meu pai dissera aquilo. Covarde. Pus as mãos em seu peito e empurrei-o com toda a força que tinha. Nossa terra era coberta de relva e trigais. Tombos não machucariam. Estou procurando desculpas. A terra era coberta também de pedras. A cabeça do garoto bateu violentamente contra uma delas e vi a surpresa em seus olhos. O chão em volta começou a se encharcar de sangue. Olhei aquilo com a garganta crispada pelo horror do que fizera. Nunca vira nenhum ser humano morrer até então, só touros, carneiros ou peixes sem sangue. Vira a morte de homens em pinturas, tapetes, nos desenhos negros dos pratos. Mas aquilo não. O estertor, a asfixia, a convulsão e o cheiro do sangue. Fugi! Mais tarde, encontraram-me estirado junto às raízes nodosas de uma oliveira. Estava trêmulo e pálido, rodeado por meu próprio vômito. Perdera os dados na fuga. Meu pai me observava com ar sombrio, os lábios entreabertos num esgar, revelando os dentes amarelados. Fez um gesto. Os servos me levantaram do chão e me levaram para casa. Os familiares do menino, poderosos, exigiram imediatamente exílio ou morte. Aquele era seu filho mais velho. Deixariam um rei incendiar seus campos e violentar suas filhas, desde que lhes fosse dada uma compensação. Mas tocar nos filhos de um homem, isso nunca. Semelhante ofensa era motivo suficiente para se rebelarem. Conhecíamos as regras, deviam ser respeitadas para evitar a anarquia sempre prestes a eclodir. Vingança de sangue. Os servos fizeram o sinal para espantar a desgraça iminente. Meu pai passara a vida lutando a fim de preservar seu reino e não se arriscaria a perdê-lo por causa de um filho como eu, quando herdeiros e ventres prontos a pari-los eram tão fáceis de conseguir. Concordou. Eu seria exilado e acolhido no reino de outro homem.
Em troca de meu peso em ouro, lá me criariam até a idade adulta. Eu não teria paz, nome de família nem herança. Nas circunstâncias, a morte seria preferível. Mas meu pai era uma pessoa prática. Meu peso em ouro custaria menos que a despesa do pomposo funeral que minha morte exigiria. Foi assim que completei 10 anos, como órfão. Foi assim que cheguei a Fítia. A pequenina Fítia, o menor de nossos reinos, situava-se ao norte, entre as curvas do Monte Otris e o mar. Seu rei, Peleu, era um desses humanos a quem os deuses amam, não divino, mas inteligente, corajoso, belo e piedoso mais que qualquer outro. Como recompensa, nossas divindades lhe deram por esposa uma ninfa do mar, o prêmio mais honroso que costumavam conceder. De fato, que mortal não gostaria de se deitar com uma deusa e ter dela um filho? O sangue divino purifica nossa raça corrompida, moldando heróis do pó e do barro. E aquela deusa ainda trazia consigo uma promessa maior. Os fados prognosticaram que seu filho superaria em muito o pai. A descendência de Peleu ficava assim garantida. Porém, como sucede a todos os presentes dos deuses, havia um senão. A própria deusa não concordava com o arranjo. Todos, inclusive eu, já tinham ouvido a história do rapto de Tétis. Os deuses conduziram Peleu ao lugar secreto onde ela gostava de sentar-se na praia. Aconselharam-no a não perder tempo com galanteios. A deusa jamais consentiria em casar-se com um mortal. Os deuses advertiram-no também do que poderia acontecer quando ele a subjugasse, pois a ninfa Tétis era astuta como seu pai, Proteu, o escorregadio velho do mar, e sabia como transformar sua pele em milhares de formas de seres cobertos de pelos, penas ou carne. Contudo, ainda que bicos, garras, dentes, estrangulamentos e ferrões pudessem feri-lo, Peleu não deveria desistir. Peleu, homem piedoso e obediente, fez tudo o que os deuses lhe ensinaram. Esperou que ela emergisse das ondas cinzentas, com seus cabelos longos e negros, semelhantes à cauda de um corcel. Então a agarrou e a manteve presa, apesar de seus violentos esforços para se libertar, até que ambos ficaram exaustos, sem fôlego e cobertos de areia. O sangue das feridas que ela lhe infligira misturou-se às manchas da virgindade perdida nas coxas da ninfa. Ela não mais resistiu. O defloramento era um laço tão forte quanto uma promessa de matrimônio. Os deuses obrigaram-na a jurar que permaneceria ao lado do marido mortal por pelo menos 1 ano, e ela encarou esse período na terra como um dever, que de fato era, mas sempre silenciosa, distante e taciturna. Agora, quando ele a possuía, ela não mais se retorcia nem procurava se esquivar em protesto. Ficava estendida, hirta e calada, indiferente e fria como um peixe. Seu ventre relutante gerou apenas um filho. Ao fim do prazo convencionado, saiu da casa e mergulhou no mar. Só voltava para ver o filho, nunca por outra razão e sempre por pouco tempo. O menino ficava aos cuidados das amas e dos professores, supervisionados por Fênix, o conselheiro mais confiável de Peleu. Teria esse alguma vez lamentado o presente dos deuses? Uma esposa comum se consideraria feliz por encontrar um marido tão gentil e alegre como Peleu. Porém, para a ninfa marinha Tétis, nada compensaria a mediocridade vil e mortal daquele homem. Fui conduzido ao longo do palácio por um servo cujo nome não me recordo. Talvez ele não o tenha dito. Achei os salões menores do que os nossos, bem na medida da modéstia do reino que Peleu governava. As paredes e os pisos eram de mármore da região, mais branco do que o encontrado no sul. Meus pés pareciam negros contra sua alvura. Não trazia nada comigo. Meus poucos pertences haviam sido levados para o quarto, e o ouro prometido por meu pai estava a caminho do tesouro. Senti uma espécie de pânico ao me separar dele. Fora meu companheiro durante as semanas de viagem e simbolizava meu valor. Eu decorara seu conteúdo. 5 taças com os suportes cinzelados, um pesado cetro, um colar de ouro, 2 estátuas ornamentais de pássaros e uma lira entalhada, com aplicações de ouro nas pontas. Esse último item, eu sabia, era falso. A madeira barata, abundante e pesada roubava o espaço que poderia ser preenchido com o precioso metal.
Mas a Lyra era tão bonita que ninguém lamentaria isso. Fizera parte do dote de minha mãe. Durante a viagem, eu de vez em quando enfiava a mão no alforge para acariciar sua madeira polida. Supus que estava sendo levado para a sala do trono, onde me ajoelharia para expressar minha gratidão. Porém, o servo parou de súbito junto a uma porta lateral. Peleu se ausentara e eu seria apresentado a seu filho. Fiquei inquieto. Não fora para aquilo que me preparara, que ensaiara as devidas palavras no lombo do burro, o filho de Peleu. Lembrava-me ainda da coroa escura em seus cabelos dourados, das solas róseas de seus pés sobre a pista de corrida. É assim que um filho deve ser. Ele estava deitado de costas num banco largo, almofadado, equilibrando uma lira no ventre. Tangia-a distraído. Não me ouviu entrar ou não quis se dar ao trabalho de virar a cabeça. Foi assim que pela primeira vez me dei conta de minha posição ali. Até aquele momento eu tinha sido um príncipe, esperado e anunciado. Agora eu era insignificante. Dei outro passo à frente, arrastando os pés, e ele se virou para me olhar. 5 anos depois de eu o ter conhecido, já não tinha o aspecto viçoso de uma criança. Admirei o brilho frio de seus bonitos olhos de um verde profundo, seus traços delicados como os de uma menina. Senti um súbito desconforto. Eu mesmo não mudara tanto nem ficara tão belo. Ele bocejou, as pálpebras pesadas. Como se chama? Seu reino era a metade, 1/4, 1/8, do tamanho do de meu pai. Eu havia matado um menino, fora exilado, e ele ainda não me conhecia. Fechei a boca e decidi não falar. Ele perguntou de novo, em tom mais alto. Como se chama? Meu silêncio fora desculpável da primeira vez. Eu poderia não ter ouvido. Entretanto, agora não havia desculpas. Patroclo. Era o nome que meu pai me dera, com esperança, mas não judiciosamente quando nasci, e deixava um gosto amargo em minha língua. Queria dizer honra do pai. Esperei que ele fizesse alguma pilhéria, algum gracejo espirituoso sobre minha desgraça. Porém, ele não o fez. Talvez, pensei, seja estúpido também. Virou-se de lado para me observar. Uma mecha de cabelos dourados caiu sobre seus olhos. Ele a afastou. Meu nome é Aquiles. Ergui um pouco o queixo para demonstrar que havia entendido. Fitamo-nos por um momento. Então ele piscou e bocejou de novo, abrindo a boca como um gato. Bem-vindo, Afítia. Eu fora criado numa corte e sabia quando estava sendo dispensado. Naquela tarde, descobri que eu não era o único filho adotivo de Peleu. O modesto rei provou ser rico em filhos repudiados. Ele próprio fora outrora um fugitivo, segundo se dizia, e por isso gozava da reputação de ser muito caridoso para com os exilados. Minha cama era um catre num quarto semelhante a uma cabana, cheia de outros meninos que brigavam e vadiavam. Um servo me mostrou onde minhas coisas tinham sido guardadas. Alguns garotos levantaram a cabeça, curiosos. Estou certo de que um deles falou comigo, perguntando meu nome, e estou certo de que respondi. Depois eles voltaram a seus jogos. Esse aí não é importante. Caminhei meio sem jeito para meu catre e esperei o jantar. Um sino de bronze no interior do palácio nos chamou para cear ao crepúsculo. Os meninos interromperam suas brincadeiras e precipitaram-se para o corredor. A edificação fora construída como uma toca de coelho, cheia de corredores sinuosos e cubículos. Eu quase pisei nos calcanhares do garoto que ia à minha frente, receoso de ficar para trás e me perder. A ampla sala de refeições situava-se na parte da frente do palácio e suas janelas se abriam para as encostas do Monte Otris. Era grande o bastante para acolher todos nós e muitos mais. O rei Peleu gostava de receber e regalar. Sentamo-nos em bancos de carvalho, diante de mesas cujos tampos vinham sendo arranhados pelos pratos havia anos. A comida era simples, mas abundante. Peixe salgado, pão e queijo temperado com ervas. Não havia carne, nem de carneiro, nem de boi. A carne era só para a realeza ou para os dias de festa. Do outro lado da mesa, tive o vislumbre de uma cabeleira brilhante à luz das tochas. Aquiles. Estava sentado com um grupo de meninos que riam desbragadamente de algo que ele dissera ou fizera.
É assim que um príncipe deve ser. Olhei para meu pão, para seus grãos ásperos que picavam a pele de meus dedos. Depois do jantar, recebemos licença para fazer o que quiséssemos. Alguns meninos se juntaram num canto para um jogo qualquer. Quer jogar? Perguntou-me um deles. Seus cabelos ainda conservavam os cachos da infância. Era mais novo que eu. Jogar? Dados. Ele abriu a mão para mostrá-los. Eram de osso, com os pontos pintados de tinta preta. Dei um passo para trás, sobressaltado. Não, respondi, com a voz um pouco estridente. Ele arregalou os olhos surpreso. Está bem. Deu de ombros e saiu. Naquela noite, sonhei com o garoto morto, o crânio esfacelado como um ovo contra o chão. Ele me seguira. O sangue se espalhara negro como vinho derramado. Seus olhos estavam muito abertos e sua boca começava a se abrir. Tapei os ouvidos com as mãos. Disse que as vozes dos mortos enlouquecem os vivos. Não posso ouvi-lo falar. Acordei cheio de terror, receando ter gritado. O brilho das estrelas entrando pela janela era a única luz. Pelo que eu podia ver, não havia lua. O ruído de minha respiração quebrava o silêncio e a aspereza do lençol de junco do catre estalava debaixo de mim, arranhando-me as costas com seus dedos finos. A presença dos outros meninos não me tranquilizou. Os mortos voltam para se vingar ainda que haja testemunhas. As estrelas deslizaram no céu e em algum ponto a lua surgiu. Quando cerrei de novo os olhos, o menino ainda me esperava, coberto de sangue e com o rosto branco como marfim. Sim, esperava. Nenhuma alma gosta de ser lançada antes do tempo nas trevas sem fim do mundo subterrâneo. O exílio pode satisfazer a cólera dos vivos, mas não aplaca os mortos. Acordei com os olhos ardendo, os membros laços e embotados. Os outros meninos, à minha volta, já estavam vestidos e cheios de entusiasmo para o novo dia. Rapidamente se espalhara o boato sobre minha estranheza, e nenhum deles se aproximou de mim de novo, com dados ou outra coisa qualquer. Ao desjejum, engoli com dificuldade nacos de pão, que empurrava para dentro da boca com os dedos. Serviram-me leite. Bebi. Depois, levaram-nos ao pátio ensolarado e poeirento de ginástica para treinarmos na lança e na espada. Ali, pude apreciar plenamente o alcance da bondade de Peleu. Bem treinados e agradecidos, um dia lhe forneceríamos um belo exército. Deram-me uma lança. Uma mão calejada corrigiu repetidamente minha empunhadura. Arremessei e a arma roçou a casca do carvalho, que era o alvo. O mestre suspirou e passou-me uma segunda lança. Meus olhos passearam pelos outros garotos à procura do filho de Peleu. Não estava lá. Mirei novamente o carvalho, de cuja casca rachada e perfurada escorria seiva. Arremessei. O sol se alçava mais e mais no céu. Minha garganta seca ardia por causa da poeira quente. Quando os mestres nos dispensaram, muitos garotos foram para a praia, onde ainda sopravam algumas brisas. Ali, jogaram dados e correram, pilheriando nos dialetos rudes e quase ininteligíveis do norte. Eu sentia os olhos pesados e meu braço doía por causa do esforço da manhã. Sentei-me à sombra tênue de uma oliveira a fim de contemplar as ondas. Ninguém conversou comigo. Era fácil ignorar-me. Como em minha casa, aliás. No dia seguinte, tudo igual. Exercícios fatigantes de manhã, solidão durante as longas horas da tarde. À noite, a lua foi ficando cada vez menor no céu. Mirei-a até poder vê-la de olhos fechados, a curva amarelada brilhando contra o escuro de minhas pálpebras. Talvez ela mantivesse longe as visões do garoto morto. Nossa deusa da lua tem poderes mágicos, poderes sobre os mortos. Seria fácil para ela banir os sonhos, se quisesse. Mas não o fez. O garoto voltou, noite após noite, com seus olhos arregalados e seu crânio fendido. Às vezes, virando-se, mostrava-me o ferimento em sua cabeça, de onde pendia a massa mole do cérebro. Outras vezes, tentava tocar-me. Eu acordava, mergulhado em pavor, mantendo os olhos fixos nas trevas até o amanhecer.